Olá, meu nome é Zeib Manasse, de profissão sou médico, mas também sou escritor, marceneiro, artista plástico e nas horas vagas também faço rap. Bom, eu comecei a escrever, creio que em 2008, depois de terminar a 12ª classe. Não vou precisar, mas o que me vem à cabeça é um texto com o título Se a Porta Falasse, que eu escrevi por causa de uma porta numa baraca que ficava toda hora a bater. É o que me lembro assim, vagamente. Bom, desde que comecei a escrever romances, o número médio é mais ou menos 300 páginas. Sim, mas quando é poesia é um bocadinho menos. Por aí 100, 120 páginas quando é poesia. É complicado ter um assunto preferido, mas a maior parte das minhas histórias são mesmo de amor, né? É o assunto que mais retrato nos romances. Apesar de falar de outras coisas, mas o assunto que mais falo é amor. Gênero favorito neste momento, prosa, né? Sim, prosa. Escuto muito música japonesa, que é um estilo japonesa, né? Mas com uma mistura de hip hop que não sei se é o nome certo, mas chamam loft hip hop, né? Que é mesmo instrumento, sem voz. Em algum momento entra voz, mas muitas vezes é só instrumento. Inspirações é dia a dia. A maior parte dos meus textos, principalmente os romances, tem muito a ver com aquilo que eu passo no meu dia a dia, no serviço, em casa, com amigos. Então, basicamente é dia a dia. Bom, eu acho que uma das histórias que mais me define é de um personagem, ou seja, de um livro que tem como título Suspeito, que ainda não lancei. Eu acho que me define porque esse personagem particularmente foi inspirado numa situação que eu passei. Ser livre, não se amarrar a padrões, escrever o que achar que tem de escrever sem ter de seguir nenhuma regra. Essa é a minha regra, na verdade é a minha dica. Uso Word, Office Word. Bom, o meu livro, que é A Caneta do Balcão 1, que é o primeiro romance que eu lancei, conta a história de um médico que encontrou uma caneta mágica no consultório, num dia que foi trabalhar, fazer uma urgência, e essa caneta acabou lhe direcionando a uma determinada moça, que foi perceber que essa moça sofria violência doméstica e ele apaixona-se pela moça, mas tem de passar por muita coisa até ter a moça para ele. Em forma de resumo, acho que é basicamente isso. É um romance interessante porque, além do amor, versa sobre violência doméstica, versa sobre os lobolos, os casamentos prematuros, basicamente isso. A parte mais fácil para mim é começar. Começar a escrever é sempre fácil. Nós temos uma ideia, pegamos aquela ideia e já começamos. Essa é a parte mais fácil para mim. A parte mais difícil é terminar. Porque muitas vezes nós até podemos ter a ideia de como vai terminar o livro, mas ao longo do tempo, quando vamos escrever, principalmente prosa, vamos adicionando personagens que temos que depois justificar, vamos colocando muita coisa que temos de, no fim do livro, conseguir resumir tudo isso. E essa parte para mim é mais complicada. E por causa disso, por exemplo, tenho muitos livros que já estão quase na fase final, mas não consigo terminar porque fico com receio de não conseguir explicar tudo que eu escrevi. Bom, uma ideia de quantos são, não, mas tenho uma ideia de quem, porque eu acho que, por exemplo,
Não adianta ter 1000 seguidores se depois desses 1000 seguidores só 10 é que vão realmente acompanhar, né? Fazendo uma ponte com o livro que eu lancei, eu acho que o número de seguidores que eu tenho fiéis, que eu acho que vão comprar a minha obra, está por aí entre 250 a 300 pessoas, que realmente, quando digo me seguem, que apreciam o que eu faço e que compram o que eu faço. O meu personagem favorito de escrever é do livro que já havia mencionado, que é o Suspeito, que chama-se Azarca, que é um carpinteiro que é perseguido por malfeitores, mas ele é protegido por uma força que ele não sabe que existe. Acho que é um dos personagens que eu mais gostei de escrever. Para mim, Facebook é a rede social favorita para escrever. Bom, Twitter, acho que é a rede social que gostaria de escrever, mas ainda não escrevi. Eu comecei por escrever uma coisa que eu não sei se tem nome, não sei se era poesia, se era prosa, e depois de um tempo comecei a escrever mais poesia, mas essa escrita começou por influência de rap, em particular 2 raps, que é o Bossissi e o Valete. Eu escutava muito Valete e Bossissi e foram esses 2 que me incentivaram a começar a escrever. Hoje em dia, com esse tempo de escrita, já consigo ler mais pessoas que me fazem aumentar as técnicas e por aí. Então, neste momento já não é só o rap. Tem muitos escritores que me influenciam, ou seja, que me identifico, que me fazem escrever mais. Regras de escrita. Essa é uma das coisas que mais me irrita, porque acho que acaba limitando as pessoas de escrever, né? Eu acho que tipo, a escrita tem de ser livre, sem regras, no meu entender. Essa pergunta é um bocadinho complicada, mas eu acho que a minha escrita é muito do povo, é muito do cotidiano, é muito de aquilo que as pessoas vivem no seu dia a dia, né? Eu acho que é isso que identifica a minha escrita. Eu acho que essa é a parte boa da minha escrita, em que a pessoa lê e sente que está a ler-se. Dizer que estou a preparar 2 livros, um livro de bolso e um romance. O romance tem por aí 374 páginas, tem como título A Chapada que me levou a Moçambique. É uma história super interessante, acho que é melhor que o meu primeiro livro. E outro livro que é Thomas, o polaco que estava em Lisboa, também é uma história interessante, é o livro de bolso. Então eu vos convido desde já a guardarem as moedas, a guardarem o dinheiro para quando o livro sair poderem comprar. É basicamente isso. Gostaria aqui de lançar um convite para todos os escritores a submeterem seus textos para uma antologia que a editora Colera está a lançar sobre o primeiro samurai negro, que reza a história que é de origem moçambicana, ou seja, da parte norte de Moçambique, o Iaçuque. Então a ideia é escrever alguma coisa relacionada a esse samurai e submeter a editora para poder participar na antologia. Creio que não vão se arrepender.